Você ouve os sinos ecoando por Roma. A cidade sagrada respira suspense. O mundo inteiro observa uma única chaminé, aguardando a fumaça branca. Mas o que acontece por trás daqueles portões de bronze? Quem são os homens que carregam nas mãos o peso de uma decisão milenar? Neste vídeo, você vai descobrir os segredos mais profundos do conclave. Fatos que você, provavelmente, nunca ouviu antes. Prepare-se para caminhar entre sombras e revelações. Você está prestes a desvendar 10 curiosidades que você não sabia sobre o conclave. Na sombra do Vaticano, um dos rituais mais antigos da humanidade ainda acontece em silêncio absoluto. Conclave. Uma palavra poderosa, sagrada para alguns, misteriosa para outros. Mas, você sabia que essa palavra tem origem na prisão? Conclave vem do latim cum clave, que significa literalmente com chave. Isso porque, durante séculos, os cardeais eram trancados. Sim, trancados, presos em um espaço isolado, onde ficariam até escolher o novo Papa. Essa prática começou após um conclave desastroso em Viterbo, no século XIII. 3 anos. 3 longos anos sem Papa. Frustrados, os fiéis removeram o teto da sala para expor os cardeais à chuva. Foi ali que a ideia surgiu: manter os cardeais isolados até que o Espírito Santo iluminasse a decisão. O que começou como punição virou tradição, e até hoje o nome carrega o peso dessa clausura sagrada. Existe um tempo entre o luto e a escolha, um momento suspenso em que o mundo está sem pastor. É chamado de sede vacante. A cadeira de Pedro está vazia. Mas você sabia que o conclave pode se organizar, mesmo antes do enterro do Papa? Assim que a morte é confirmada, o camerlengo, o cardeal responsável pela transição, sela os aposentos do pontífice e imediatamente convoca os cardeais do mundo inteiro. Enquanto o corpo do Papa é velado na Basílica de São Pedro, decisões começam a ser tomadas. Datas, acomodações, juramentos de sigilo. Tudo é organizado nos bastidores, enquanto o povo se despede. O respeito pela morte não impede o movimento da eternidade. No imaginário popular, todos os cardeais têm poder de voto, mas a verdade é bem mais seletiva. Desde 1970, só cardeais com menos de 80 anos podem entrar no conclave. A decisão foi do Papa Paulo VI, preocupado com a saúde e lucidez dos votantes. Isso significa que, muitas vezes, os cardeais mais sábios, mais experientes, ficam do lado de fora, assistem pela televisão, oram em silêncio. E há outro detalhe: o número máximo de eleitores é 120. Se houver mais, o excedente espera. O conclave, portanto, não é apenas sagrado, é também estrategicamente controlado. Antes de cruzarem as portas da Capela Sistina, os cardeais fazem algo solene, um juramento. Mas não é qualquer voto, é um voto de silêncio absoluto. Eles prometem diante de Deus manter em segredo tudo o que ouvirem, virem ou disserem durante o conclave. Nenhuma palavra pode sair daqueles muros. Nenhum gesto pode ser revelado, nem mesmo anos depois. Esse juramento é tão sério que quem o quebra pode ser automaticamente excomungado. E não são só os cardeais. Tradutores, médicos, cozinheiros, guardas, qualquer um que tenha acesso ao ambiente deve jurar igualmente. Em 2005, um técnico de som tentou instalar microfones escondidos na Capela Sistina. Ele foi descoberto. O escândalo abalou o Vaticano. Desde então, a vigilância se tornou ainda mais severa. É o silêncio que preserva o mistério. A Capela Sistina é um santuário, mas também é uma fortaleza. Antes de cada conclave, técnicos especializados vasculham cada canto do local. Varrem as paredes, os bancos, as luminárias. Procuram qualquer dispositivo de escuta. Sistemas antissinais são ativados. Nenhuma comunicação entra, nenhuma sai.
A capela se transforma em uma cúpula selada de segredos. Os celulares dos cardeais são confiscados. Não há internet, nem papel, nem caneta comum. Apenas urnas, votos e oração. Mesmo as janelas são cobertas por cortinas espessas. Nenhuma luz de fora e nenhuma verdade para fora, porque ali é onde o Espírito Santo age. E o mundo espera. Milhões de olhos voltados para uma única chaminé, todos esperando o mesmo sinal, a fumaça branca. Mas nem sempre ela é clara. Em 1958, após a morte do Papa Pio XII, uma fumaça clara surgiu da chaminé. Os sinos da basílica tocaram, a multidão explodiu em alegria. Mas não havia papa. A fumaça, na verdade, era cinza. O erro causou confusão mundial. Até rádios internacionais anunciaram a eleição. Tudo em vão. Esse erro se repetiu mais de uma vez. Em 2005, novamente a fumaça foi interpretada de forma equivocada. Desde então, o Vaticano passou a usar produtos químicos especiais para garantir a coloração exata. Agora, a fumaça preta é preta. A branca é indiscutivelmente branca, porque naquele momento, cada nuance carrega o peso do destino. Talvez a regra mais surpreendente de todas. Para ser papa, não é necessário ser cardeal. Na teoria, qualquer homem batizado, católico e solteiro pode ser eleito. Isso mesmo, qualquer um. Já houve papas que não eram cardeais nem bispos no momento da eleição. Eles foram ordenados bispos apenas após a escolha. Mas é raro, muito raro. Desde 1378, todos os papas eleitos têm sido cardeais. Ainda assim, a lei canônica permite esse gesto extraordinário. Imagine, um dia, um leigo, sentado entre os fiéis, ser chamado ao altar, ser conduzido à cátedra de Pedro. É improvável, mas a possibilidade mantém o mistério vivo. Pouco após a morte ou renúncia de um papa, um ritual silencioso e simbólico acontece. O anel do pescador, aquele que representa a autoridade papal, com o nome do pontífice gravado, é destruído com um golpe de martelo. Sim, destruído. O gesto serve para evitar falsificações e simboliza o fim do governo daquele papa. Um ato dramático que fecha um ciclo e prepara o coração da Igreja para um novo tempo. Em 2013, com a renúncia de Bento XVI, o ritual também foi cumprido. Mesmo vivo, seu anel foi riscado com um X para torná-lo inválido. O som do martelo ecoando na sala do consistório é mais do que um ruído. É um sinal de que o trono está vazio e o mundo está em vigília. Hoje, o conclave costuma durar dias, mas já houve tempos sombrios. Em 1268, na cidade de Viterbo, os cardeais demoraram 33 meses para escolher um novo papa. Sem consenso, divididos por disputas políticas, eles ficaram presos dentro da cidade enquanto a igreja esperava, e o mundo mergulhava na incerteza. Os moradores indignados tomaram uma atitude drástica. Trancaram os cardeais, reduziram sua comida e até arrancaram o telhado do palácio onde estavam reunidos. Simulation, sem teto, debaixo de chuva e sol, até que enfim, um nome foi escolhido: Gregório X. Essa história deu origem ao termo conclave, do latim conclave, com chave, e as regras mais rígidas de hoje. Porque a Igreja não pode esperar para sempre. Durante séculos, o sinal da escolha papal era simples: fumaça branca. Mas simples não quer dizer fácil. Antes de cada conclave, técnicos do Vaticano preparam cargas cuidadosamente medidas com compostos químicos. Para a fumaça branca, usa-se uma mistura de cloreto de potássio, açúcar e leite em pó. Um segredo guardado com rigor. A combinação gera uma nuvem espessa, branca, inconfundível. Em 2013, a fumaça que anunciou Francisco foi tão clara que os sinos da Basílica começaram a tocar segundos depois. Mas há um detalhe que poucos sabem. Os responsáveis por acionar o forno
são designados com dias de antecedência, e eles passam por treinamento rigoroso para evitar qualquer erro, porque um sinal errado pode enganar o mundo. E então, tudo converge para um momento. As janelas da Capela Sistina estão fechadas, as vozes silenciadas, a história suspensa no ar. E lá fora, bilhões esperam por uma fumaça, por um nome, por um novo pastor. O conclave é mais do que um processo eleitoral. É um mistério sagrado, uma sucessão que liga séculos de fé, dúvidas, esperança e destino. E quando a fumaça branca finalmente se ergue, não é apenas a escolha de um homem, é o sinal de que algo eterno continua. Se você gostou deste mergulho profundo nos segredos do conclave, inscreva-se no canal Custodes Fidei. Aqui, revelamos os mistérios da tradição cristã, histórias ocultas do Vaticano e curiosidades que o tempo quase apagou. Ative as notificações e acompanhe nossos próximos vídeos. A fé também vive no mistério, e nós somos seus guardiões.